Imagina encontrar algo estranho, pequeno, bonito, brilhando no escuro. Você está andando por um lugar abandonado, talvez um prédio antigo, esquecido, daqueles que ninguém mais visita. O silêncio é pesado, o ar parece parado, como se o tempo tivesse sido deixado ali dentro. Você não esperava encontrar nada demais. Talvez alguns objetos velhos, pedaços de metal, coisas sem valor. Mas então, você vê um brilho. Fraco no começo, quase imperceptível. Você se aproxima e ali, no meio de destroços, existe algo diferente. Um pequeno recipiente aberto e dentro dele, um pó. Um pó azul, brilhante, hipnotizante. Algo que você nunca viu antes. E, por algum motivo, você não sente medo. Na verdade, você sente curiosidade. Você se agacha, observa mais de perto e quanto mais olha, mais difícil é desviar os olhos. Parece até bonito, quase mágico. Você estende a mão. Por um segundo você hesita, mas logo encosta. E nada acontece. Nenhuma dor, nenhum choque, nenhum sinal de perigo. Apenas aquele brilho suave iluminando sua pele. Você ri de leve, talvez até ache interessante, e então faz algo que parece completamente inofensivo. Você pega um pouco, talvez para mostrar para alguém, talvez para guardar, talvez só porque parecia especial. Sem saber, naquele momento, tudo já tinha começado. Essa história pode parecer ficção, mas não é. Ela aconteceu de verdade e mudou a vida de muitas pessoas para sempre. Tudo começou em um lugar esquecido. Um prédio abandonado que um dia foi importante, mas agora estava largado ao tempo. Dentro dele havia equipamentos antigos, máquinas grandes, pesadas, silenciosas. E dentro de uma dessas máquinas havia algo extremamente perigoso. Mas ninguém sabia. 2 homens entraram naquele lugar, não por curiosidade, mas por necessidade. Eles queriam encontrar algo de valor, alguma coisa que pudesse ser vendida. Metal, peças, qualquer coisa. Era simples: entrar, pegar, sair. Mas naquele dia, eles encontraram algo diferente. Uma máquina grande, pesada, difícil de mover. Eles não sabiam o que era, mas parecia valiosa. Então decidiram levar. Com esforço, desmontaram partes, carregaram o que podiam e foram embora. Para eles, era só mais um objeto, mas não era. Dentro daquela máquina, havia um material chamado Césio-137, um elemento altamente radioativo, extremamente perigoso, capaz de causar danos invisíveis, silenciosos e irreversíveis. Mas nada disso era visível. Não havia cheiro, não havia cor aparente, além daquele brilho bonito. Não havia aviso. E foi exatamente isso que tornou tudo tão perigoso. Ao chegarem em casa, eles começaram a desmontar o equipamento, curiosos, tentando entender o que tinham encontrado. Forçaram, quebraram, abriram, até que finalmente chegaram ao interior. E ali estava, o pó azul, brilhante, intenso, quase vivo. Eles ficaram fascinados. Era algo completamente fora do comum, algo que parecia ter valor, algo que chamava a atenção. E então começaram a mostrar. Para amigos, para vizinhos, para familiares. Olha isso! Já viu algo assim? Brilha no escuro. E as pessoas ficavam impressionadas. Encostavam, observavam de perto. Alguns até levavam um pouco consigo. Sem saber, estavam espalhando algo extremamente perigoso. O que parecia apenas um objeto curioso começou a circular, de mão em mão, de casa em casa, e com ele, a contaminação. No começo, nada parecia errado, tudo continuava normal. Mas com o passar dos dias, algo começou a mudar.
Os primeiros sintomas apareceram, leves no início: cansaço, náusea, desconforto, coisas que poderiam ser qualquer coisa. Ninguém desconfiou. Mas então, piorou. As pessoas começaram a ficar mais fracas. Algumas apresentavam queimaduras na pele, sem motivo aparente. Outras sentiam dores, tonturas, um mal-estar constante. E ninguém entendia como algo tão bonito poderia causar aquilo. A confusão só aumentava. Mais pessoas adoeciam, mais pessoas tinham contato com o material. E ninguém sabia a origem. Até que alguém começou a juntar as peças. Um detalhe em comum: todas aquelas pessoas tiveram contato com o mesmo objeto: o brilho azul. Foi então que a situação começou a ser levada a sério. Hospitais ficaram em alerta, casos estranhos começaram a ser investigados e, finalmente, a verdade começou a aparecer. Era radiação. Césio-137. Um material altamente radioativo, perigoso, letal. E já estava espalhado. O problema era maior do que imaginavam. Não era apenas um objeto. Era tudo ao redor dele. Roupas, móveis, casas inteiras. Tudo estava contaminado. Equipes especializadas foram chamadas. Áreas foram isoladas. Pessoas foram retiradas de suas casas. Mas o medo já tinha se espalhado. Porque dessa vez, o inimigo não podia ser visto. Não podia ser tocado sem consequências. Não podia ser evitado facilmente. Era invisível e silencioso. As pessoas começaram a perceber. Aquilo não era algo comum. Não era um acidente qualquer. Era algo muito mais sério, muito mais perigoso. E tudo começou com algo aparentemente inofensivo. Um brilho. Um simples brilho azul. Agora, pensa por um segundo. Se fosse você, se você encontrasse algo assim hoje, um objeto estranho, bonito, diferente de tudo que você já viu, você saberia reconhecer o perigo? Ou faria exatamente a mesma coisa? Pegaria, mostraria, dividiria com outras pessoas? Porque o maior problema não foi o material, foi a curiosidade, a confiança. A ideia de que algo bonito não pode ser perigoso. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão assustadora. Porque ela não depende de conhecimento avançado, não depende de ciência, depende de algo muito mais simples. Uma escolha: se aproximar ou não. E quando você não sabe o que está diante de você, essa escolha pode mudar tudo. Talvez o perigo não esteja nas coisas que parecem ameaçadoras, mas justamente nas que parecem inofensivas. E é por isso que essa história ainda hoje assusta, porque ela poderia acontecer de novo, a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, inclusive você.